Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estamos comentando a lição do segundo trimestre de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Já vamos para a nossa 12ª lição, penúltima lição desse trimestre. Agora só resta mais a nossa última lição, que é a batalha espiritual e as armas do crente. A lição de hoje, lição número 12 para 21 de junho de 2020, vai tratar sobre a conduta do crente em relação à família. Neste vídeo ele é produzido semanalmente, todas as segundas-feiras nós disponibilizamos um novo vídeo. Esses vídeos eles constam de 10 tópicos, ali todos ancorados na nossa lição, no título da lição, apenas com o fim de complementarizar a sua aula. Para você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa aí o seu like ou dislike, dependendo do que você achar do vídeo, compartilhe esse vídeo e faça também o seu comentário. Tudo isso é muito importante para destacar a relevância deste vídeo. Também eu quero anunciar para os irmãos que nós estamos aí com um projeto novo e estaremos lançando também semanalmente, muito em breve. São vídeos curtos de 7 a 8 minutos, tratando sobre um texto bíblico, uma ilustração e algumas lições sobre o texto e aquela ilustração. Esse novo vídeo será denominado Flechas de Sabedoria. Um vídeo que vale a pena você assistir e a gente vai estar refletindo sobre muitos temas interessantes. Todos os vídeos eles constarão de uma ilustração e lições preciosas para a sua vida. Muito bem. Queridos irmãos, vamos então à nossa lição, que para hoje, 21 de junho de 2020, lição número 12, a conduta do crente em relação à família. Toda esta lição ela está sendo estudada em cima da carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. E aqui nós vamos então nos deter no capítulo 5 e início do capítulo 6 da carta aos Efésios. Ok, o nosso texto áureo diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Efésios 5, 31. E a nossa verdade prática, ela nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Nossa leitura bíblica se encontra em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33 e Efésios 6, versículos de 1 a 4. Muito bem, meus irmãos, não desmerecendo aqui a palavra, mas para nós ganharmos tempo nesse vídeo, você tem aí a sua lição ou a Bíblia, você pode conferir. Eu vou estar voltando aqui aos textos para nós darmos fundamentação aos tópicos que estaremos fazendo. Não vou fazer toda essa leitura para nós ganharmos tempo. O título os tópicos da nossa lição: o primeiro tópico fala sobre a conduta do crente como marido, e aí nós vamos ver o papel do marido como líder da família, o amor como elemento primordial, o cuidado do marido para com a esposa. O tópico número 2 vai estar falando sobre a conduta do crente como esposa, ou a conduta da crente como esposa. E aí vemos o conceito de submissão cristã, a condição da mulher cristã, a reverência devida ao marido. E o terceiro tópico, a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos, o mandamento com promessa e, por fim, uma conclusão. Então, meus queridos, a lição está com esses tópicos, nós vamos estar dispondo aqui novos tópicos, ancorados aí, e aí vamos estar nos reportando aqui a nossa lição. O primeiro tópico que eu coloquei aqui
na lição foi sujeitando-nos uns aos outros. Esse é o primeiro versículo da leitura, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ora, meus irmãos, uma característica ruim que nós precisamos nos livrar é o orgulho. O orgulho tem sido muito prejudicial dentro da comunidade religiosa. Isso tem comprometido a vida de muitos crentes. Antes de nós tratarmos desta questão de marido, cabeça, esposa, submissa ao marido, eu quero primeiro tratar esse assunto que a submissão, a sujeição, deve ser um exercício praticado dentro da comunidade. Ora, quem não aprende a se submeter, irmãos, não tem como servir a Deus. Você vai congregar numa igreja, você tem que se submeter ao seu pastor. Você vai cantar em um coral, você tem que se submeter ao coordenador do coral, ao maestro do coral. Você vai cantar num departamento de senhoras, numa orquestra ou em qualquer departamento, né? Você vai ser um professor da escola dominical. Você deve submissão ao superintendente da escola dominical, deve submissão ao seu pastor, e quando isso não acontece, há uma série de problemas, né? Não estou dizendo você vê a coisa errada e você não se posicionar respeitosamente, não estou falando disso. Mas a nossa vida deve ser uma vida com esta capacidade de nos sujeitarmos uns aos outros. Aqui, Paulo vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né, que a gente dê a preferência ao nosso irmão, né? Então, isto é a gente se livrar do orgulho, isso é a gente se livrar da arrogância, se livrar da prepotência e de outras características que só prejudicam a vida cristã. Então, dentro da comunidade cristã, porque nós estamos tratando aqui em um ambiente cristão, deve haver esse nível de submissão. Então, a criança deve se submeter à tia lá do departamento, o aluno deve se submeter ao professor da escola dominical, os professores devem se submeter ao superintendente da escola dominical e assim em todas as esferas. Se nós não tivermos isso dentro da comunidade religiosa, irmãos, olha, nós não chegaremos a lugar nenhum. O texto bíblico diz assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. É como se esta honra viesse para mim, tem eu e o meu irmão. Eu dissesse, não, deixe para ele. Então isso é uma virtude maravilhosa da vida cristã. Em segundo lugar, aí nós chegamos então na temática da nossa lição, que é o ambiente familiar. A gente não pode esquecer que a gente, antes de ser igreja, é família, não é? E a gente é família e também é igreja. Às vezes, antes de ser família, a gente já é igreja, né? Então, a gente já aprende muita coisa dentro da comunidade e trazemos para a família. E muita coisa que aprendemos na família, levamos para essa comunidade religiosa. Em segundo lugar, maridos como cabeça dos lares. Aqui nós vamos ver o versículo 23, a parte A da nossa leitura, que diz, porque o marido é a cabeça da mulher. E a partir do versículo 25, está escrito assim, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então vem aí, irmãos, a tarefa dos homens, né? O marido como cabeça do lar. Eu tenho dito isso muito na igreja. A Bíblia diz que o marido é o cabeça do lar e você, meu irmão, deve se posicionar como cabeça do seu lar. Você tem que fazer valer isto.
Você tem que conquistar essa autoridade. Não é o camarada, muitas vezes, desculpa a expressão, um banana dentro de casa e quer ser o cabeça. Eu sou o cabeça. Você ter cabeça tem que fazer valer esse título que você tem. Então, você tem a autoridade na sua casa, mas tem que se fazer respeitar. Então, o homem deve se posicionar como homem. Eu acho muito bonita a Bíblia, porque ela vai dar as tarefas do homem, vai dar as tarefas da mulher e vai dar as tarefas dos filhos, né? Ou o seu posicionamento dentro da família. E o homem deve cumprir o seu papel bem. Não adianta ele ficar preocupado com o papel da mulher se ele não cumpre o seu papel. Homem, cumpra bem o seu papel. Mulher, cumpra bem o seu papel. Filhos, cumpram bem o seu papel e o lar estará em harmonia. Então, a primeira coisa aqui, maridos como cabeças do lar, esse marido, ele deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu às vezes digo que a tarefa que Deus deu ao homem é muito mais difícil do que a da mulher. Porque para a mulher, pediu que a mulher se sujeitasse ao marido e tudo mais, nós vamos ver daqui a pouco, mas o homem ficou com esta tarefa pesadíssima, que é amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, Cristo amou a igreja, preparando-a, santificando, purificando-a, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, ou seja, um resultado final, um produto final, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem não gosta do seu corpo, quem não gosta de si mesmo, quem não cuida do seu corpo, E assim como eu cuido do meu corpo, eu devo cuidar então da minha esposa. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, até porque a Bíblia diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E aqui Paulo vai dizer, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Então, irmãos, uma questão de reconhecimento. Se nós casamos e nos tornamos um com o nosso cônjuge, A mulher se tornou uma com o marido se tornou um com a mulher, então não tem como, não há razão, não há, vamos dizer, justificativa para que este marido maltrate sua esposa. E às vezes ele maltrata, pisa, humilha e pede que essa esposa o ame ou que essa esposa se sujeite, ao seu marido. Então, coisa muito difícil, porque isso é uma conquista, não é uma imposição. Nós vamos ver no tópico 1 e os subtópicos 1, 2, 3, que tem aqui alguma coisa. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então a igreja não tem nenhuma dificuldade de se sujeitar a Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange. Deus amou a todos nós de uma tal maneira que não há como descrever na Bíblia. E isso faz com que a gente se submeta a Cristo. O seu amor nos constrange. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Se o homem oprime a sua mulher, se o homem maltrata a sua mulher, ele não está cumprindo o seu papel, porque a Bíblia manda que ele a ame como Cristo amou a igreja. É um elevado padrão, O cuidado do marido com a esposa, no terceiro tópico. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Ao declarar quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Óbvio,
o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isto implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras coisas. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente. Ok, meus irmãos, creio que ficou muito claro, né? Quem colocou o homem como cabeça do lar foi Deus. Por que Deus colocou? Não sei, só sei que Deus, ele faz as coisas certas e todas as vezes que nós tentamos contrariar essas coisas, seja pela cultura, seja por um costume de época ou pelo espírito de época, ou pela moda, nós nos damos mal. Nós estamos vivendo um século, né, onde o consumismo exacerbado e a mulher entrando no mercado de trabalho, já temos mulheres aí executivas, tudo bem, né, mas às vezes ela quer conciliar essa vida, né, de mãe, de esposa, de executivo, e às vezes não consegue, e temos aí muita gente boa entrando em depressão, tendo problemas, mulher infartando, que não era coisa muito comum. Então, o que é isso? A gente precisa fazer uma leitura. A gente precisa fazer essa leitura. Essa questão do homem ser o cabeça, quer dizer que ele é superior, ele é melhor do que a mulher? A leitura não é essa. A questão da mulher se submeter ao marido é porque ela é inferior, é porque ela não tem capacidade? A leitura não é essa. A questão dos filhos terem que obedecer e honrar os seus pais, isto é humilhação? A leitura não é esta. Foi Deus que criou e ele sabia muito bem o que estava fazendo. Mais do que eu e você, ele conhece a nossa estrutura. Então, maridos como cabeças dos lares. Seja cabeça, porque Deus instituiu assim, mas faça valer essa questão de você ser o cabeça. Tome as rédeas da situação. Às vezes o marido não tem iniciativa, o marido não sai do lugar, precisa a mulher tomar a frente, fazer todas as coisas. Meu amigo, assuma o seu lugar de homem, o seu lugar de marido. Ou, se não tem essa capacidade, o meu conselho, não case. Né? Terceiro, esposas como adjutoras. Deus, quando viu Adão no jardim do Éden, sua criação, sua obra-prima, coroa da criação, Deus disse, então, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como diante dele ou para que lhe seja correspondente. Então, as mulheres, Paulo vai dar aqui conselhos também na palavra. No versículo 22 diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Ok, então está aqui a ordem do Senhor para a mulher. Nós vamos ver no tópico 2, que trata especificamente disso, e os subtópicos 1, 2, 3 da nossa lição, que também vai estar tratando sobre esse assunto. Primeiro, o conceito de submissão cristã. Retiremos da cabeça que seja um conceito de humilhação. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Falamos inicialmente, isso deve funcionar dentro da própria comunidade. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados, das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Porque a igreja não tem dificuldade de se submeter a Cristo. Porque ele é Deus. Ok. Jesus palmilhou na terra entre os homens. Ele teve lá os seus discípulos. Eles não tinham dificuldade de se submeter ao Senhor, mesmo quando ele estava entre nós como homem. Porque o seu amor conquistava, o seu amor convencia. Então, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta,
pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Ora, se o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, eu vou dizer automaticamente, esta mulher se submete a este marido como a igreja está submissa a Cristo. Nós sabemos que a condição da mulher na cultura judaica era uma condição humilhante, né? Durante muito tempo nós vemos que Jesus ele enaltece a mulher, ele traz a mulher para uma posição de honra, né? Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele nunca compartilhou de humilhação. Não, isso não faz parte do seu projeto. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Essa submissão não significa nem humilhação e nem escravidão. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Quando vai haver a reciprocidade? Quando esse marido ama de verdade. Não é aquele amor que aparece só na igreja. É o amor que está em casa. Tem muita gente que apresenta uma imagem na igreja, mas quando chega em casa maltrata com palavras, maltrata fisicamente. Não é? Nós temos muitas questões, irmãos, no nosso meio evangélico, de agressão, não é? Agressão com palavras, agressões físicas até, não é? Pessoa grossa e tudo mais. Eu sou cabeça aqui nessa casa. Se ele precisa gritar que é o cabeça, é porque ele já não é mais cabeça, coisa nenhuma. Esse amor serve ao propósito divino, né, de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Esta reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Creio que não precisa falar mais nada aqui. Então, queridos, maridos como cabeças dos seus lares, esposas como adjutoras submissas aos seus maridos. Onde está isso? Na palavra de Deus. Quarto lugar, já estamos no quarto ponto. Primeiro falamos da sujeição de uns para com os outros. Isso é um exercício constante dentro da casa de Deus, no meio cristão, provando o nosso cristianismo. E falamos do marido como cabeça do lar e da esposa como adjutora. Agora vamos para quarto ponto, filhos obedientes que honram pais. Efésios capítulo 6, está escrito aqui, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Meus queridos, aqui está um princípio. Guarde esta palavra. Aqui está um princípio. Filhos que honram pai e mãe, eles têm vida longa e o sucesso vai persegui-los. Eu tinha um pastor amigo numa cidade de Minas Gerais que ele dizia assim, filho que não honra pai e mãe está caçando cemitério mais cedo. Tem muita gente boa morrendo novinho e às vezes a gente não sabe por quê. E às vezes, não estou dizendo todas as vezes, às vezes a razão é porque este filho não honra pai e mãe. Aqui está, irmãos, um mandamento, primeiro mandamento com promessa, e aqui está um princípio bíblico. Quer viver muito? Quer ter prosperidade no seu futuro? Não é? Honre seu pai e a sua mãe. Filhos obedientes que honram os pais. No tópico 3 e o subtópico 2 e 3, a conduta requerida dos filhos. Então, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Eu estou lendo assim, saltitando, só onde eu marquei. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade.
Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Eu costumo dizer, irmãos, que a honra ela está numa plataforma superior à obediência. Obedecer é quando o filho faz tudo que o pai manda, mas honrar é muito mais. Honrar é o filho ter prazer de apresentar os seus pais aos seus amigos, é presentear os pais, não somente no dia dos pais, né? É você trazer o seu pai para uma posição de destaque. É você abraçar o seu pai e dizer, meu pai, você é muito importante na minha vida, né? Você tem trazido significado à minha existência, né? Honrar. Honrar é muito mais que obedecer. Então, filhos que não honram pai e mãe estão correndo risco de morte. Eu posso dizer isso aqui assim. Mas filhos obedientes e que honram pai e mãe são filhos que, segundo a Bíblia, têm vida longa, não é? E vão prosperar em toda a sua caminhada. Quinto lugar, pais corrigindo filhos na doutrina do Senhor. Está aqui em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Me parece que o que Paulo quer dizer é que esta educação dada aos filhos não deve estar fundada simplesmente nos nossos pontos de vista. Porque quando se funda em nossos pontos de vista, irmão, então cria conflito, porque eu tenho a minha ideia e o filho tem a sua, o filho tem a sua, eu tenho a minha, e fica aquela discussão. Mas quando a palavra de Deus, ela estabelece o padrão, aí nós precisamos agora, se nós estamos falando de família cristã, nós precisamos nos submeter a este padrão. E os pais têm esta atribuição, não é, de corrigir os filhos. Os filhos não são seus, os filhos são do Senhor. Eles foram confiados a nós para que nós administremos suas vidas, os eduquemos, né? A Bíblia diz, cria, não é? Ensina a criança no caminho, junto com ela, no caminho que deve andar, e até quando ela envelhecer ou quando ela crescer, não se desviará deste caminho. Meus queridos, nós estamos vivendo hoje, e Samitiba dizia que Samitiba é creio que era um psiquiatra, né, escritor de livros, né, e ele tem um livro muito interessante que é Quem Ama, Educa. E eu acho que é nesse livro que ele fala de filhos hoje que são apertados com parafuso de gelatina. Então, eu costumo dizer, me desculpe aqui a franqueza, quem está estragando os filhos são os pais. Quem está estragando os filhos são os pais, né? Pais que estão perdendo a autoridade dentro das suas casas, né? Criança está mandando em casa, irmãos. Eles estão pegando a chave de casa e eles é quem dizem a hora que vai desligar o televisor, que horas vai fechar a porta, que horas ele vai chegar em casa. E os pais, né, sorrindo, né, porque não pode dizer não ao filho, porque senão o filho fica traumatizado, né? Graças a Deus que eu não criei meus filhos assim, né? Não, criei meus filhos à moda antiga, não me arrependo, são 3 bênçãos que eu tenho na minha vida. Então, pais corrigindo filhos na doutrina do Senhor. Precisa correção, meus irmãos. Às vezes a gente lida com um adolescente, com um jovem, com criança na igreja, sem educação. Não aprendeu a respeitar nem o porteiro da congregação, nem o diácono, nem o presbítero. Chega chamando pastor de você, né? Você não. O senhor, você está falando com o seu pastor, está falando com alguém mais velho do que você, né? Ah, pastor, mas a questão o respeito não está nesse negócio de senhor e tal. Bom, mas é melhor, nos Estados Unidos as escolas estão exigindo, agora é para o aluno chamar o professor de senhor, porque chamando o professor de senhor é mais difícil dizer assim, o senhor vá para aquele lugar, é mais difícil. Agora você para aqui, você para ali, né? Então, falta de correção, falta de educação. Os pais trabalham o dia inteiro, pai corre para um lado, mãe corre para o outro, filho fica solto aí na mão de babá e da babá eletrônica, que é o televisor, e ele pensa que pode fazer em casa o que está vendo sendo feito lá na Malhação, sendo feito aí nesses programas aí, às vezes indecentes e tudo mais, e pensa que pode fazer com o pai e com a mãe. Então,
É uma atribuição minha, como pai, uma atribuição sua. Corrigir os nossos filhos. Amanhã eles vão agradecer. E aqui Paulo diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Doutrina é aqui, meus irmãos, olha. Doutrina é aqui, a palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus, não é? Palavra que sobrevive a todos os séculos, a toda a história, não é? Inerrante palavra de Deus. Quando nós criamos nossos filhos aqui, corrigindo, educando, segundo a palavra do Senhor e no caminho com Ele, aí nós vamos ver uma geração muito diferente do que nós estamos vendo. Estamos vivendo hoje uma época, eu me converti em 1978, ora, irmãos, não existia um filho ir para a igreja e os pais ficarem em casa, o filho na escola dominical e os pais dormindo em casa, não, isso não existia, mas hoje existe. Filho na igreja e os pais em casa dormindo, ou assistindo televisão, ou comendo carne assada e tudo mais. E amanhã, sem nenhuma autoridade moral, querendo corrigir os filhos ou trazendo para o pastor corrigir seus filhos no gabinete pastoral. Aí não faça como a irmã, que o filho ficou rebelde e ela começou a dizer: meu Deus, pastor, eu criei meu filho aqui na igreja e tal. E o pastor disse: por isso ficou assim, você devia ter criado ele em casa. Em casa que é o lugar de você educar seu filho, estabelecer regras. Ele não pode fazer o que ele quer. Se ele está dentro da sua casa, ele tem que respeitar a sua casa. Ele pode estar de bigode, ele tem que respeitar a sua casa. Você é o pai, se ele quiser ter vida longa, porque aqui diz que filhos obedientes, filhos que honram pai e mãe, eles terão vida longas. E os pais, quinto tópico, pais corrigindo filhos na doutrina. Terceiro tópico e o primeiro tópico, não sei, acho que não li ainda. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. A admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Às vezes hoje nós temos uma geração nova aí que não sabe nem discernir o que é o bem e o que é o mal. Ao bem estão dizendo que é mal e ao mal estão dizendo que é bem. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Falamos aqui. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Claro, irmãos? Trabalhar com justiça, Não estamos falando aqui de espancamento, Tem espanca filho por aí, Em tempo do filho parar no hospital, grosseria, aquela coisa. Não estamos falando disso, estamos falando de correção. Filhos têm que ser corrigidos, enquanto estão sob nossa tutela, porque não são nossos, são propriedades do Senhor, confiados a nós por um pouco de tempo. Rapidinho eles saem de casa e a gente fica lá na síndrome do ninho vazio, Só papai e mamãe e os filhos vivendo a vida deles. Sexto lugar, irmãos, isso nós comentamos numa lição passada, que é o casal unido que rompeu, os laços com os pais. Esse rompimento com os pais não significa dizer que nós vamos desprezar pai e mãe, que vamos parar de honrar pai e mãe. Não é porque a gente casou e fomos agora, fomos para o nosso ninho, porque você deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e vai para a sua casa. Você tem que ter sua casa. Então, não é por causa disso que você vai agora abandonar seu pai e sua mãe, não vai mais ligar para seu pai e sua mãe, não vai passar lá um fim de semana, você tem que estar. Eu nunca concordei de filho dentro da casa de pai e mãe, filho dentro do quintal da sogra, nunca concordei com isso. Para mim, você tem que ter o seu lugar, papai e mamãe no seu lugar, você no seu lugar, sogrinha no seu lugar, norinha no seu lugar, cada um no seu lugar. O casal é unido, porque a Bíblia diz que quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Há uma fusão, mas ao mesmo tempo há uma ruptura, porque você rompe com papai
e mamãe. É bom casar e não ficar levando problema para casa de mamãe, de papai, porque eles já lavaram muita fralda suja, né? E agora é hora da gente ser homem e ser mulher para poder assumir o nosso casamento. Casamento, meus amados, eu sempre digo aqui em Maceió, na igreja que dirijo, casamento não é para criança, não é para adolescente, não é para menino, não é para menina. Casamento é para homem e mulher. E quando eu digo homem e mulher, são aqueles que têm capacidade de assumir a sua responsabilidade. Tomar decisões para depois levar a conta para os outros pagarem é fácil. Agora, se você tomou a sua decisão, você segure a sua conta, porque foi você que escolheu ela para casar, foi a senhora que escolheu ele para casar, assuma a conta. Não tem que levar para papai e mamãe pagar essa conta, não. Então, casal unido que rompeu com os pais. Está aqui, olha. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Glória a Deus. Que milagre maravilhoso, né? Casal unido que rompeu lá com os pais. Ficou claro também. 7º lugar, família que glorifica a Deus. Aqui, um tópico que nós estamos colocando à parte, me parece que na leitura aqui, acho que da verdade prática, eu vi alguma coisa. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, casamento monogâmico significa dizer que é um homem com uma mulher com um homem, monogâmico. Casamento heterossexual é de um homem com uma mulher, um macho com uma fêmea, e esse casamento é indissolúvel porque ele tem que subsistir enquanto, né, os dois cônjuges viverem, né, ou até que a morte de um, né, cause essa separação. Então ele é indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Tudo que Deus faz é para a glória do seu nome. Quando Deus criou o casamento, ele não estava pensando somente na satisfação de Adão, satisfação de Eva, mas que isto, irmão, redundasse na sua glória. Quando a gente pensa em um casamento, na união sexual de um homem com uma mulher, no produto daquela união, filhos, que coisa maravilhosa, mas a gente diz, quem criou isso? Deus. E o nome dele é glorificado. O nome do Senhor precisa ser glorificado no meu casamento, na vida da minha família. Eu tenho vizinhos aqui dos lados da minha casa. Eles não podem ficar ouvindo eu batendo na minha esposa, ela gritando comigo, eu gritando com ela, panela caindo, cachorro latindo, gato miando e aquela bagaceira dentro de casa, né? Não, a nossa família deve ser uma família equilibrada, uma família que glorifique o nome do Senhor. Que as pessoas que moram na rua, elas digam, não, eu queria, não é, ter uma família assim. Alguém vem te visitar e diz, mas que paz nesta casa, que coisa boa, estou me sentindo tão bem aqui. Há a presença de Deus no lugar. Porque se Deus sair da nossa casa, do nosso casamento, meu irmão, vira um inferno. Todo local que agora virou um inferno, a vida, ninguém se entende mais, é falta de respeito, é tudo, porque o Senhor saiu dali. Deixe Deus ter o trono, né, a cadeira central da sua casa. Deixe Deus ter o seu trono estabelecido dentro da sua casa, e a sua casa vai ser um pedacinho do céu. Família que glorifica a Deus. O mundo está dizendo que o casamento não é viável. O mundo está achando que o casamento é só essa instituição civil, né? E não valoriza, não é? Às vezes não diz diretamente, mas diz indiretamente que família não vale a pena, que isso aí já está ultrapassado e tudo mais. E haviam projetos malignos aí para deteriorar muito mais a família. Mas o pior, para eles, né, é que quem criou a família foi Deus. E o que Deus faz permanece para sempre. Glória a Deus por isso. 8º lugar, meus irmãos, e antepenúltimo lugar. Família que referencia sociedade. Glorificar o nome do Senhor é uma coisa. E referenciar, eu quase que falei no tópico anterior, né? Que a nossa casa seja uma referência. Que jovens tenham vontade de casar porque vê a gente casado.
Que jovens ainda acreditem na família, porque vê nossas famílias constituídas, irmãos. A igreja está não para ficar absorvendo os padrões do mundo, mas está também para construir padrões, construir paradigmas, modelos para esse mundo. Não é só o mundo criar seus modelos e querer empurrar para dentro da igreja, não. É a igreja criar um modelo. A igreja precisa mostrar, não é, que dá certo, tem condição de um homem viver com uma mulher. Que um casamento legítimo é um macho com uma fêmea, que se reproduz, senão a sociedade se extingue. Né? E que esse casamento, um homem pode viver com uma mulher 50, 60 anos, 70, 80, pode. A gente tem que acreditar nisso, tem que pregar isso. A nossa família deve ser uma referência para a sociedade. Família que referencia a sociedade. 9º e penúltimo lugar. Família unida com personalidades distintas. Isso aqui também é uma complementaridade à nossa lição. Não quer dizer, né, porque eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, ela tem que se submeter a mim assim como a igreja está submissa a Cristo, os filhos têm que se submeter aos pais, né, e que isso implica dizer que nós vamos anular nossa personalidade. Porque quando eu dou minha opinião como cabeça, minha esposa às vezes retruca dando a sua opinião. Mas no fim, né, prevalece ali a palavra final do líder da casa. Né? Mas as pessoas pensam, eu tenho uma personalidade, minha esposa tem outra personalidade, meus filhos têm outra. Nós não podemos anular a personalidade dos outros. Há casamentos onde o marido quer anular a esposa quer anular o marido. Né? Às vezes, são às vezes esposas dominadoras, ou às vezes maridos dominadores, pais dominadores, ou é tudo igual a ele ali, ou então está tudo errado. Não, a gente precisa diluir isso aí de forma muito equilibrada. Família unida e personalidades distintas. E em último lugar, irmãos, aqui muito bom para nós encerrarmos, né, que talvez a gente olhe tudo isso, como isso tudo pode acontecer. O mundo pergunta de forma perplexa. Como isto pode acontecer? Eu acho que isso é impossível. Não. A Bíblia dá a receita. O amor, 10º lugar. O amor como ingrediente indispensável. Pastor Walter, se não tiver amor, nada feito. Né? Eu não vou amar minha esposa como Cristo ama a igreja se não tiver amor. Ela não vai se submeter a mim assim como Cristo, assim como a igreja está submissa a Cristo, se ela não tiver amor. Eu não vou doutrinar, ensinar meus filhos como deve ser no caminho do Senhor, se eu não tiver amor. Eles também não vão obedecer se não houver amor. Sem amor, nada feito. Aqui no nosso subsídio pedagógico, tem um pedacinho que eu gostaria de ler, está bem no finalzinho, que diz assim: Paulo decide usar agapau, o ágape, né? Um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida com um significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapau expressa o amor desinteressado. Um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal, que é o que nós chamamos de amor sacrificial. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isto que agapau implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades da sua esposa. Ora, então o marido é o cabeça do lar e ele se sujeita? Olha aí. Como nós vamos entrar nessa dimensão desse amor, um amor que se sacrifica sem que você se sujeite? Meus irmãos, no Evangelho tudo dá certo, não é? Minha esposa sempre diz que a gente às vezes se perde e se atrapalha porque a gente fica querendo dar jeitinho na palavra de Deus, querendo torcer, querendo inventar moda, aí daqui a pouco o negócio vai por água abaixo. Cumpra o que está na palavra de Deus e você vai ter sucesso e uma vida permanente, né, de alegrias e de bênção na presença do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe poderosamente,
não é? Você não é obrigado a concordar em gênero, número e grau com tudo que eu falei aqui, mas nós estamos falando aqui com amor para o seu coração. Seja uma palavra corretiva, uma palavra de exortação, né? Uma palavra de consolo. Em todos os sentidos nós estamos desejando o seu bem. Muito bem, que Deus assim nos abençoe, que a palavra de Deus permaneça firme no seu coração. Se você não é inscrito ainda no canal, aí embaixo tem para você se inscrever, ative aí o sininho, né, para ativar as notificações, dê aí o seu like ou dislike e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e faça o seu comentário. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.